Olá, estamos aqui com mais um programa Coma Bem na TV Unifra, canal 15 da NET. Eu sou Bebeto Badi, que essa é minha colega Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição. Eu sou do jornalismo e esse é um programa interdisciplinar. Hoje nós veremos um prato muito apreciado, sobretudo pelos brasileiros, que é o bife à parmegiana. Mas a gente não vai falar só do bife à parmegiana, né? A gente vai falar um pouco sobre a carne, né? Sobre o quão importante é o consumo da carne e também dar algumas opções para quem não come carne vermelha. Até agora a gente tem feito programas que não apareceu a carne vermelha. Hoje é o primeiro. Aqui está ela, a carne vermelha. E também teremos, então, as possibilidades de trabalhar sem carne. Vamos lá, Tereza, vamos falar um pouquinho do quê? Da produção de carne no Rio Grande do Sul, antes de entrarmos no bife. Já que somos um estado carnívoro, né? É uma das maiores produções, se falar em proteína animal, uma das maiores produções. Embora o frango tenha crescido bastante, a carne vermelha é uma das maiores produções, porque existe o consumo. E nós importamos carne. Nós importamos carne do Mato Grosso, importamos carne do Paraná. Então, uma das maiores produções, porque nós tem demanda, realmente tem demanda. E hoje, aqui nós vamos fazer uma carne, vamos pegar um pedaço de carne nobre, que a gente chama alcatra. É uma parte do boi, alcatra, porque é uma carne macia. E para fazer esse preparo, eu penso que seja uma das melhores carnes, porque é a carne que contém uma quantidade menor de gordura. Dentro do que nós falamos em bovino, o que nós temos? Nós temos o alcatra, nós temos o patinho, nós temos o filé mignon. E o alcatra e o patinho são os que têm menor quantidade de gordura saturada nas suas fibras. Então, necessariamente não precisa ser um filé. Não necessariamente. Pode ser uma carne nobre. Pode ser o alcatra. E o alcatra é saboroso, ele não fica tão seco quanto o filé. Então, nas fibras do alcatra, eu vou ter uma quantidade menor de gordura. Então, é uma carne melhor para preparar, ela fica suculenta, dependendo da forma como eu vou preparar, ela fica suculenta e é uma carne macia, uma carne gostosa. A gente sempre recomenda que quando forem aos açougues, tá? Que não mandem bater a carne mais, né? Porque vigilância sanitária não permite mais, pela questão da higienização. E nem em casa, né? Porque toda mãe deve ter em casa um martelinho. Um batedor de bife, um batedor de bife. Ai, que terrível aquele barulho. Mas existem batedores de bife hoje muito modernos. Mais softs. Eles são de metal bem pesados e de fácil higienização. Não se usa mais batedor de madeira, né? Pela questão da higienização. Então, é uma carne que eu posso comprar, ela cortada fina. É claro que, preservando as questões nutricionais, eu vou tirar a quantidade de gordura da carne, toda a gordura visível que a carne tem em volta. Vocês podem dar uma olhadinha nesse pedacinho aqui que nós colocamos. Nós tiramos quase toda a gordura visível, tá? O William nos ajudou a preparar, colocamos sal e pimenta, apenas isso, nessa carne. Então, vamos falar de carne de gado. Dentre as carnes que nós já citamos, nós podemos utilizar a carne de gado também. Depois a gente vai falar uma coisa sobre, um outro programa a gente vai falar sobre sopa, né? Mas a carne de gado, uma parte boa da carne de gado, além do patinho, além do alcatra, nós temos o músculo. No músculo eu tenho uma quantidade grande de colágeno, então é uma carne muito boa. E lembrar que um bife desse tamanho por pessoa é suficiente para um adulto, tá? Porque em 100 gramas de carne, que vai dar um pedaço e meio desse, eu vou ter o quê? Uma quantidade de proteína, metade da proteína que eu preciso para o dia, e uma quantidade boa de ferro. Não há necessidade de você comer carne de gado diariamente. Todos os dias. Porque Aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo, a gente tem essa tradição de se não tem carne, não tem comida, né? Não há necessidade, não há necessidade, até porque nós comemos carne em excesso. E o excesso de proteína, ele cria um metabolismo um pouco mais ácido. E esse metabolismo um pouquinho mais ácido pode levar a um processo inflamatório. Como é que é a digestão da carne? Porque muita gente não ingere carne exatamente por causa de problemas digestivos, né? É que para eu fazer a digestibilidade de uma carne, eu preciso de vários mecanismos dentro do organismo. Eu preciso de alguns hormônios, eu preciso de algumas enzimas que atuem em cima da carne. Por isso que a maior parte das pessoas no domingo, né, quando come o seu churrasco, depois não comem somente a carne, fazem umas pequenas misturas, né? E tomar cuidado com as misturas, depois vamos falar sobre as misturas. Ela é lenta. Só para vocês terem ideia, no processo da digestão da carne, pode levar 8 a 10 horas. Nossa.
É muito longo. E aí tem uma outra questão. Por isso que as jiboias comem um boi inteiro e depois ficam meses sem precisar comer nada. Dessa forma. É mais ou menos, fazendo uma analogia. Uma analogia. É, isso poderia ser. Então, para eu melhorar a digestibilidade da carne, então, eu tenho algumas enzimas exógenas que eu posso usar através dos alimentos. E o que são enzimas? Enzimas são pequenas proteínas dentro do corpo que ajudam a quebrar o alimento. Então isso que está aqui, não é nada que eu vou pôr na carne. Não vou botar uma enzima na carne. Mas tem enzimas externas. O que, por exemplo? O abacaxi. Abacaxi tem bromelina. E pode ser também o mamão, que tem papaína. Então, seria ideal que, quando eu comesse uma quantidade a mais de carne, que eu não recomendo mais do que 100 gramas para ninguém, em nenhuma refeição, porque não há necessidade, aí eu comeria um pedacinho de abacaxi, um pedacinho de mamão assim que eu encerrar a refeição. Então, por isso que alguns restaurantes, sobretudo os que têm, né, rodízio, servem sempre abacaxi, rodelas de abacaxi. E eles servem abacaxi, eles aproveitam e colocam açúcar no abacaxi. Sim, lógico, faz uma calda, né? Isso tem que tomar cuidado, porque aí a mistura do açúcar mais a proteína, essa digestão vai ficar um pouquinho complicada. Fica uma bomba calórica. Uma bomba calórica. O que se faz geralmente nos finais de semana? Eu como churrasco, aí eu como uma batata com maionese e muitas dessas vezes eu tomo uma bebida fermentada. Você imagina como é que fica o processo digestivo? Se a carne já é difícil, imagine com essas misturas que tem uma digestibilidade mais lenta, porque na batata com maionese eu tenho gordura. Então, gordura e proteína, por isso que você falou que eu vou dormir. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado. E essa dificuldade na digestibilidade da carne de gado, ela pode ser amenizada. Eu vou comer 1, 2 vezes por semana é suficiente. Isso para crianças, para adultos, eu vou buscar outros tipos de proteína, como nós já apresentamos aqui no programa. Sim. Você já apresentou no seu refogado de legumes, você apresentou o frango, nós apresentamos o peixe no primeiro programa. Então, são formas diferentes de preparo. Eu preciso tomar muito cuidado com a quantidade. Não há necessidade de comer mais. Então, essa história de ter que comer carne todo dia, sobretudo empanturrar as crianças de carne, é não mito. Há necessidade. Mito, gente. Só para ter ideia, Bebeto, uma criança precisa por dia, vamos fazer uma conta aí, né? Uma criança precisa por dia em torno de 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Tá? Então, vamos traduzir isso. Digamos que uma criança pese 24 quilos, ok? Um bife de 100 gramas de carne de gado tem 24 gramas de proteína. Um bife. Mas não é só isso que a criança come durante o dia. A criança come o quê? A criança toma leite, ela come o queijo, ela come o feijão, são boas fontes de proteína. Então, eu preciso cuidar dessa quantidade de proteína desde pequeno. Não há necessidade de comer mais. Mas a carne é muito importante para o crescimento e desenvolvimento, porque ela faz formação de tecido. A gente fala para as crianças, né, ela é construtora. Dentro de todo esse processo, ela é construtora. Tem uma grande quantidade de ferro, tá? Que ajuda no transporte de oxigênio. Muita gente, quando está anêmica, né, considerava comer carne, né? Come uma quantidade, mas não há necessidade. Porque eu posso comer a carne branca, posso comer a carne vermelha, se tiver esse problema de anemia. Se eu comer a carne vermelha, comer a carne branca, variar a carne, que é bastante importante. Então, hoje, o que a gente se propôs? A preparar um bife à parmegiana que, de fato, não tem história na Itália. Ele não é... gente, o bife à parmegiana não vem de Parma, tá? Na verdade, não é um prato típico italiano. Na verdade, é dos italianos que vieram para o Brasil e alguns eram daquela região. Como a Tereza vai explicar agora. O porquê desse parmegiano. Conta aquela historinha, aquela lenda. Tem várias lendas sobre o bife à parmegiana. Se buscou na Itália, que seria da Itália, por causa da região de Parma, que produz o queijo parmesão, que vai nessa receita, tá? Fica na região Emília-Romana. Que é um queijo que vai na receita, mas lembra que o queijo parmesão ele não serve para gratinar, né? Aqui. E é uma forma que se encontrou de utilizar isso. Mas tem algumas histórias bem importantes nisso, porque nessa história russa, que é um conto, né, quase um conto de fadas, se fala sobre o bife à parmegiana, onde
dentro da Revolução Socialista, as pessoas que tinham carne ou tinham queijo eram pessoas privilegiadas. E os pobres não podiam usar. Então, eles guardavam essa carne e guardavam o queijo. E o queijo era duro. Então, eles ralavam e faziam com essa carne. Mas aí um senhor, para agradar a sua dama, tinha terminado o namoro com sua dama, que era Giana, tá? Criou o bife para Giana. Essa é mais uma historinha que a gente encontra, mas que não procede. Então, esse bife, de fato, ele foi criado... a gente tem muita história na região de São Paulo. Carlos Doria, que é um sociólogo da Unicamp, ele coloca que há muito misticismo em relação porque nós tivemos a colonização portuguesa. Não, nós temos uma grande colonização no Brasil. E dentre elas a colonização romana, que também aproveitou esse queijo, não necessariamente o queijo parmesão, mas o queijo que eles tinham, faziam, envelhecia e faziam esse tipo de carne. Porque é uma carne saborosa. E aí tem todo tipo de criação em cima, né? Tem algumas receitas que fazem o bife enrolado, né? Recheado. Da mesma forma. Mas nós aqui hoje nós criamos uma receita diferente. Até para melhorar a qualidade nutricional do que estamos fazendo, que é a isso que o programa se propõe, né, Bebeto? Dentro daquilo que nós temos de receitas tradicionais, isso aqui é um bife. Inclusive, na Quarta Colônia, em julho, quando tem o festival de música, eu tenho bife à milanesa, que é diferente. Mas ele não deixa de ter esse preparo. De Milano. Ele não deixa de ter esse preparo assim também, somente é frito. Então, nós fizemos um preparo diferente. Que esse vai mostrar... no forno, né? Vai no forno. E para facilitar a vida das pessoas, que é uma das nossas condições aqui do programa, um dos nossos objetivos, a gente vai mostrar como fazer esse bife de forma muito rápida. E vamos mostrar, então, daqui a pouquinho, né? Agora vocês vão ver as feiras livres, os indicadores de preço deste mês, desse mês que está entrando. E daqui a pouco a gente volta com a Tereza Cristina para vermos como que foi feito este bife à parmegiana, que é a atração de hoje aqui no Coma Bem da TV Unifra. A gente já volta, até daqui a pouco. Ao comemorar 60 anos de criação das faculdades que deram origem a essa instituição de ensino superior, a comunidade do Centro Universitário Franciscano compartilha, especialmente com a sociedade santamariense e o estado do Rio Grande do Sul, as conquistas e as realizações de suas atividades na educação superior. Esta data festiva é uma bela celebração da comunidade do Centro Universitário dos dias atuais. Estamos de volta então com o programa Coma Bem. O prato de hoje é bife à parmegiana. Essa é a minha colega Tereza Cristina, eu sou o Bebeto Badic, a Tereza Cristina Blasi da nutrição, eu do jornalismo, e o acadêmico de nutrição, William Simões, que está aqui já fazendo o preparo. Tereza, o que o William está fazendo? Bom, o que a gente optou? A gente temperou o bife com pimenta e sal, e nós optamos, ao invés de nós colocarmos farinha de rosca, nós colocamos aveia, tá? Aveia em flocos finos. Por que aveia? Por quê? Aveia é fantástica. Acho que é um dos melhores alimentos que nós temos hoje. É fácil de achar aveia hoje? Muito. É produzida aqui na região. Qualquer mercado tem. E um custo barato. Aquele que se usa para fazer mingau?
é a mesma que se usa para fazer mingau. Simples. O que essa aveia vai ter? Como a gente tem gordura saturada, a gente tem colesterol no próprio bife, a gente já está usando junto algo que vai ajudar na captação dessa gordura. Então, por isso que a gente optou pela aveia. Ele passa no ovo, né? É o ovo aqui ou é só gema? É o ovo batido, É clara de ovo e gema. Tá, batido. Aí Isto. depois ele passa na aveia, depois volta no ovo e volta na aveia. É como se faria um empanado. bife normal. Ok. E tem pessoas que fazem, Bebeto, utilizam esse bife para fritar. Eu não vejo vantagem porque eu vou colocar queijo parmesão. Queijo parmesão não é para ser derretido dessa forma, né? Então, As pessoas não têm esse entendimento. E aí você vai agregar mais gordura na carne ainda, né? Só lembrando que o William passou álcool nas mãos, tá, gente? Que é importante sempre, questão de higiene, né? Higienizar tudo. E cuidar muito com o ovo, né? O ovo, toda vez que eu quebrar o ovo, depois que colocar o ovo, eu tenho que higienizar minhas mãos, tá? Por causa da salmonela. Por causa da salmonela. Eu preciso fazer isso. Agora o William vai levar para nós isso aqui para lá, né, William? E nós vamos terminar de fazer o nosso prato. Faz favor. Depois a gente vai colocar no forno. Então você sabe Pessoal, olhem só a simplicidade, tá? O que nós podemos fazer é colocar um pouquinho de azeite de oliva por cima. Um pouquinho de azeite de oliva. Aqui o azeite. O azeite? O azeite tem ômega 9, né? Que melhora muito toda a absorção de gordura e é uma gordura boa. Tem alguns estudos que colocam que o azeite de oliva até reduz abdômen. Uia! Desde que eu coma bem, né? Sim, lógico. Então, Desde que eu coma bem, não coma bem. Coma bem, não coma bem. Hoje ela até tem nós estamos fazendo comercial no nosso programa, né? Sim, então, Obrigada, falando Luísa. em fazer comercial, lembre-se que a gente tem uma página no Face, é só procurar Coma Bem. Em breve ali estarão sendo publicadas as receitas e a maneira de como a gente tem feito essa preparação. A Manuela Fontinel, que é a nossa acadêmica de jornalismo, que cuida da nossa página, vocês podem também enviar sugestões. A gente consegue, eu acho, né, Manuela, mandar sugestões para o público que quiser entrar em contato conosco, certo? Então é só entrar no Facebook Coma Bem. Em breve teremos também o Instagram com as fotos do nosso programa. Pessoal, então, o que a gente fez? A gente pode colocar meia fatia de queijo, mas aqui nós somos generosos. Que queijo é esse? Esse é um queijo mussarela porque ele derrete bem. Porque o parmesão não derrete, hein? Parmesão não derrete, ele vai ficar agregado à carne. E o que vai melhorar essa liga na carne com farelo de aveia ou com aveia. Então o queijo parmesão tu misturaste ali na aveia. Na aveia. Na aveia. É bom lembrar, ó, o parmesão que está aqui foi misturado. E aqui nós temos o farelo. Na aveia, beleza. E pode ser aveias em flocos finos, farelo de aveia. Beleza, aí misturado com parmesão, por isso que deu. Pessoal, nós fizemos esse molho, né, William? Fizemos esse molho aqui e a gente pode liquidificar ou simplesmente colocar em pedaços. A gente acha mais bonito, né? E até porque vai ter uma quantidade maior de fibra aqui. A gente coloca aqui por cima esse molho. Tem que ser generoso também. Aí no molho tem o quê? Tomate, o que mais? Tomate e cebola, apenas isso. Sal e pimenta? Sal e pimenta, apenas isso. E este molho também, se sobrar, a gente pode utilizar, né, para outras coisas. Uma pizza, dá para utilizar com uma pizza, dá para utilizar para uma massa. Aliás, para acompanhar esse prato, nós temos algumas histórias aqui. Para acompanhar esse prato, o arroz não é bem-vindo, não. Como muitas pessoas falam. Eu posso ter um espaguete apenas cozido com óleo, ou um purê de batata. Que acompanharia isso aqui. Seu prato, essa tradição, que se utiliza comumente, né? E aí, o que mais que a gente coloca? Por cima vai o quê? Aqui eu vou colocar um pouquinho de orégano, ok? E imediatamente vai para o forno. Tá bem, pessoal? Agora o William tua grande cena de hoje vai levar o nosso bife à parmegiana até o forno, a câmera acompanhando o William, enquanto isso a gente vai falando. Falaste acompanhamento de comida, mas para beber, hein, por exemplo, isso aí chama o quê? Um vinho?
Sempre, né? Sempre. Principalmente se esse vinho for um vinho tinto. Todas as carnes, carne vermelha, eu tenho que ter um vinho que tenha um sabor mais acentuado. Por exemplo, o Merlot. Eu posso usar um Merlot, qualquer tipo de Merlot, junto, um Cabernet Sauvignon também. Mas o Merlot, o Taná, um Taná... Já que a gente está falando de vinho, a Tereza é uma especialista em vinho, né? Tu és o que, uma enóloga? Não. Fala um pouquinho do vinho, assim, ó, olha que lindo que Gente, ficou. olhem só. Já, antes de vamos falar, fala um pouquinho do vinho, por exemplo. O que é um Merlot, o que é um Taná, o que é um Cabernet Sauvignon? Porque tem muita gente que olha os rótulos e compra pelo preço. Mas então, assim, são diferentes tipos de uvas e da maceração das uvas. O que é? Por que a gente tem essa denominação desses vinhos? Nós temos no Brasil uma cultura, nós aqui no Brasil, e principalmente o Rio Grande do Sul, é o maior produtor de vinho do país. E o que a gente tem em relação ao vinho? Nós já temos uma denominação de origem. Ah, é? Indicação de origem, indicação geográfica. Então, quando eu vou buscar um vinho, um Merlot, Cabernet Sauvignon, um Pinot Noir, um Taná, um Chardonnay, Chardonnay é um vinho claro, é um vinho branco, né? Então, eu vou buscar para usar com uma carne um vinho que seja de guarda, tá? Esses são os varietais, são os tipos de uva. E o Brasil é conhecido pelo Merlot, pela qualidade do Merlot também. Então, acho que a gente optou por isso. Mas, em relação ao vinho, nós podemos falar, porque nós temos uma história secular de vinho, né? Então, nós podemos falar, mas com esse tipo de prato, nós usaríamos um Merlot. Até vamos servir junto, deem uma olhadinha, o prato já está pronto. William, pega para nós, por favor, os pratos rasos. Hoje, quem vai se fartar aqui é a técnica, né? Aqui, no caso, nós temos, como sempre, a nossa salada. Por que a gente vai servir salada, Bebeto? Por que a salada? A salada é de agrião, rúcula, chicória e alface. Tudo encontrável na feira. Tudo encontrado na feira, aqui do ladinho. A feira, qualquer das feiras que nós temos. Essa feira que tem aqui na Vale programa. Machado, que é uma excelente feira, que a gente seguido vai lá, tem a barraca do Seu Paulo, muito obrigado, São Paulo, que a gente sempre faz as imagens lá com ele, né? Então, a maior parte dos nossos produtos vem de lá da feira. A gente também tem as imagens da feira que já devem ter rolado nos programas, né? Nós passeando pela feira como bons apreciadores de feiras livres. Isso é uma coisa que está se perdendo muito aqui no Brasil, né? Se perdendo muito a valorização. Tudo no supermercado, né? Tudo no supermercado. E o que eu vou inibir com isso? Eu vou inibir aquele pequeno produtor de ficar no campo. Aí eu tenho o quê? O êxodo rural. Que eu poderia, nós da cidade, poderíamos pelo menos deixar aqueles que restam fazendo a sua produção. Isso aqui, gente, é tudo produção local. Olhem, deem uma olhada nessa chicória, que é maravilhosa, que nós já falamos da dona Chicória, né? Deem uma olhada na alface. Olhem aqui a rúcula agora fresca. O período de inverno é muito bom, né? Bom, e esse agrião aqui é... Melagrião, xarope com mel é agrião. Esse agrião aqui é agrião de hidroponia. Esse agrião de hidroponia. É onde eu coloco para cultivar os vegetais em água. Em água. Eu só trato com alguns nutrientes. E aí em estufa. Ele mantém uma temperatura adequada, com sombrite. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma matéria sobre hidroponia que tinha aqui em Itaara. Tinha alguns produtores que cultivavam. Tem produtores grandes, né, William? Sobre hidroponia aqui. A professora Kátia, inclusive, leva os alunos. Falar, não esquece, né, fazenda. Ele é o nosso... Estância Figueira. Estância Figueira. Obrigada, William. O nosso ajudante não pode falar, gente. Não é que ele seja mudo, é que ele está sem microfone, tá? Por isso. Pessoal, então, o que a gente quer colocar para vocês nesse prato? É um prato fácil de fazer. Por exemplo, você quer comer esse prato de meio-dia e tem pressa, levanta um pouquinho mais cedo, prepara, deixa as coisas preparadas. Na volta só põe no forno. 20 minutos está pronto, em fogo alto. 20 e a minutos carne está fica pronto. assada o suficiente? Fica suficientemente assada. Tá? Até porque ela vai cozinhar com esse molho e ela vai absorver esse molho. E lembra que tem o tomate, né? E o tomate tem licopeno. Quem é o seu licopeno? O seu licopeno é um grande antioxidante que faz bem para os homens, inclusive. Tá. Mas acho que tu não vais me convencer, porque, por exemplo, a gente não falou as possibilidades para quem não come carne vermelha. Por exemplo, está servindo aí. Eu, infelizmente, não vou poder provar, infelizmente para vocês, mas felizmente para mim. Gente, olhem só. Porque eu não como carne vermelha. Eu seco todo o molho, ele vai para a carne. Ele é absorvido pela carne. Então,
opções para quem não come carne. A gente pode fazer com frango. Ah, eu já gostei. Peixe não ficaria muito bom, Por causa porque do queijo. peixe e E queijo não queijo combina, né? não combina muito bem. Mas Mas com eu frango posso fazer, perfeito. sabe com o quê? Com hambúrguer de soja. Eu posso fazer a mesma coisa, o mesmo prato. Eu vou fazer um hambúrguer no formato de um bife de soja e vou Toda a colocar o mesma queijo, a preparação. mesma coisa, a mesma Mesma preparação, preparação. somente Perfeito. substituindo a carne. Então a gente vai privilegiar todos os públicos, é quem come, quem não come carne. Aliás, né, é bom a gente lembrar que em breve a gente vai fazer um programa sobre o soja, né? Ah, vamos Todas fazer um as programa especial. possibilidades do soja, né? Isso. Então aqui nós temos o bife à parmegiana, que eu vou ofertar o meu para o Daniel. Eu sei que o Daniel gosta muito de carne. Eu vou ofertar o meu para a Manuela, Isto, Rosane. porque nós somos cozinheiros sui generis, né? Não consumimos carne vermelha por opção. Eu vou só colocar junto aqui, vou colocar só umas folhas para vocês ficarem felizes, só para dar uma Dá uma alegria. colorida no prato. E lembrar que a alface também tem enzimas que ajudam no processo digestivo. Gente, olhem só que maravilha. E nós vamos servir algum vinho? Já que Vamos temos uma servir taça aqui. vinho. Vamos botar pra cá. Hoje é dia de festa, a gurizada vai comer carne. O vinho já foi aberto com antecedência para Pra dar uma poder- airada, pra respirar. certo? Eu vou só tirar a rolha. E o vinho sempre bom guardar deitado, né, Tereza? Para não vinagrar, Sim. né? Mas após a garrafa aberta, Aberta, tenho que deixar em pé. pé e tá? consumir, não pode deixar muito Em tempo. até 3 ou 4 dias, devo Senão mantê-lo em vira refrigeração. vinagre, né? Dependendo da qualidade do vinho, não vai virar vinagre, não. Lembrar que a gente deve servir até um terço, um quarto de taça somente. E é claro, né, que eu tenho que fazer a aeração dele, certo? Eu vou Não é fazer. frescura, viu, gente? Isto é Eu vou liberar algo os aromas, técnico. tá? E eu vou dar uma aromatizada que é maravilhoso, ó. Chega a se emocionar com o vinho. Eu até vou dar para você sentir o aroma maravilhoso, tá? Então, nada melhor do que um prato feito dessa forma e tomar com vinho que vai até tem alguns estudos colocando o vinho como digestivo. Tá? E o vinho tem vários compostos fenólicos, antioxidantes que vão ajudar contra a oxidação da carne. Então, nós temos uma alimentação perfeita aí. Para quem gosta de carne, para quem aprecia salada junto também, isso vai melhorar muito a qualidade do prato. Tá? O que nós podemos colocar também? Em relação a esse queijo, por exemplo, nós temos algumas pessoas que gostariam muito de comer um prato desse, mas elas têm intolerância à lactose. Aí como é que Coloca faz? o que no lugar do queijo? Existe no mercado queijo mussarela sem lactose. Então é uma opção. Uma boa opção. Gente, só tomar cuidado com a quantidade que você vai colocar ali dentro de queijo. Tá? O excesso, eu tenho 2 proteínas e na nutrição a gente tem são questões, né, William, que você não pode misturar ferro com cálcio. Tá? A gente sabe que não se deve sobrepor, mas esse é um prato típico brasileiro, né, paulista. Então, o que a gente colocou? A gente colocou que a gente não vai levar em consideração esse cálcio que está em cima dessa agora carne que tem o ferro, vamos né? para o momento mais esperado do dia, que é a degustação Eu gostaria do nosso bife à parmegiana. Hoje nós passamos tudo para vocês, o pessoal da técnica, os nossos auxiliares, tem a Rosane também para provar, que é a técnica aqui do laboratório, a Manuela Fontinel do jornalismo, o William, nosso auxiliar mudo, e mais o Daniel Cortiero e o Márcio. Muito bem. Este, então, foi o programa Coma Bem. Com o programa de hoje, nós apresentamos um bife à parmegiana com suas variações, que pode ser também com um bife de soja ou então com frango. Eu sou o Bebeto Bádica, Tereza Cristina, do curso de nutrição. lembrar de uma questão que nós temos por trás de toda essa preparação. Nós temos muita pesquisa que as nossas meninas, né, da nutrição, isso. a Caroline Manuela, Dota, a Caroline Dota e a Juliana Camponogara. Que fizeram toda a pesquisa, né? A gente também
somos professores aplicados, mas não somos gênios, então a gente conta A com gente só os pega alunos. as A gente só pega as informações e fica aqui se exibindo para vocês. Muito obrigado, até o próximo programa. TV Unifra, continue conosco, não desligue, Vem cá, canal Manuela. 15 Vem cá, da você. NET. Vem cá, por favor. Sim. Vamos Não. lá, pode Não. pegar, continua. Eu quero que você corte aqui na frente. Corta aqui na frente, William, para comer.